Eu acho que essa questão de ser uma empresa diversa, ela vai beneficiar não só a empresa, né, mas os próprios funcionários lá. Porque essa questão que eu falo, a gente está sempre aprendendo, né? Então, quando a gente sentou para conversar aquele dia no almoço, eu até te falei, né? Eu disse, nossa, é a primeira vez que eu vou sentar com a mulher trans e conhecer realmente a mulher trans, que eu só vi, assisto, não tinha contato com ninguém. Então, é até chato, a gente até falou nisso. Ah, as pessoas chegam, tá, parece que estão vendo algo além, mas é que a gente também não tá acostumado com isso. E eu acho que quando você tem contato com todas essas diversidades, vamos entender então como é ser uma mulher preta. Vamos entender então como é ser uma mulher trans. Vamos entender então o que é ser gay na sociedade. Porque eu sei o que eu sou hoje, neste momento, na minha bolha, na minha caixa. Vamos furar um pouco essa bolha e entender todos os lados, né? Então, lá, o homem branco que tá lá na empresa, ele vai começar a ter o contato com o homem negro. Ele vai entender a vida do homem negro. Sair pra tomar um café. Sair pra tomar um café. Entender o que é o racismo na pele. Exatamente. Então, esse benefício não tá só na empresa, tá nas pessoas que vão ali mudar a visão, abrir um pouco mais a mente, né? E eu trouxe alguns dados aqui do G1, que é do dia 28 de janeiro de 2022. Essa é a hora de a gente começar a partir pro chocolate. Tem uma história do chocolate, já vou explicar essa história do chocolate. Em 2021, 140 pessoas trans foram assassinadas no país, sendo 135 travestis e mulheres transexuais, e 5 homens trans e pessoas trans masculinas. E não é possível dizer que na realidade a violência está diminuindo porque não há dados oficiais sobre a população trans no país. Pelo 13º ano, o Brasil continua sendo o país onde mais se mata essa população. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil era de 35 anos. Eu falei era porque esse foi um dado que eu peguei na internet e a Titi já me atualizou aqui que caiu para 30 anos. Então, de 35 anos, que era a expectativa de vida, caiu para 30. E no início eu falei que a Titi tinha comemorado os 35 anos dela porque ela estava viva com 35 anos, sendo uma mulher trans. E essa expectativa caiu para 30 por causa da pandemia, né, Titi? Em relação à nossa realidade, né, ali como uma mulher trans, né, como a gente falou no início, né, em relação ao privilégio que eu tenho o privilégio de, né, não ser uma garota trans, garota de programa, né, de não trabalhar dentro dessa área, né, mas a gente sabe que 90% tem o dado ali, né, que 90% das mulheres trans trabalham com prostituição. E a gente sabe que a gente teve o lockdown, e aí as pessoas ficaram presas dentro de casa e obrigatoriamente o mercado delas sumiu nesse momento, né? Então tudo isso acabou acontecendo por causa disso, dessa escassez e essa falta de acesso a recursos, né? Porque elas não tinham nem aonde recorrer de ter uma cesta básica, de ter um auxílio, né? De conseguir realmente ser uma pessoa, porque tem muita parte da questão realmente do registro social, né, em relação a usar ou não usar o seu nome social ou a sua identidade de nome morto, de não ser nem respeitada na apresentação do seu nome, né, então impor aí essa necessidade de ser atendida pelo seu nome social e não ser nem aceita nos lugares, né, então é mais ou menos o que a gente viveu lá em 1960 em relação à lei de sodomia, né, que as organizações, empresas, qualquer local podia se negar a entregar qualquer produto ou a vender qualquer produto para pessoas dentro da comunidade LGBT, né? Nossa. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com essas pessoas trans nesse momento de pandemia, né? Elas foram mais inviabilizadas do que elas já eram dentro da nossa sociedade. Sim, infelizmente, né? E nessa live que a gente estava comentando que você fez essa semana, né? Tu comentou que você estava se sentindo mais confortável em falar que era uma mulher trans produtora de eventos. O que mudou na tua cabeça para você se sentir mais confortável agora? Acho que mudou a resiliência comigo mesma, de entender e compreender que falar que eu sou uma mulher trans não me define como uma mulher trans. Porque as pessoas estão olhando para um todo, né? E claro que isso é um fortalecimento em relação à Titi, em relação a toda profissional e todo o histórico aí de eventos que eu venho fazendo, né? E acredito que há uma posição e uma imposição em relação à transfobia que eu acabei recebendo e passando nesse evento que eu acabei fazendo, que foi extremamente complicado. Porque, né, foi o que eu comentei contigo também no almoço, existem comentários desse momento, né, dessa explosão que acabou acontecendo no dia, de comentários do tipo, ela entrega bem, ela é uma produtora de eventos extremamente competente, mas explode.
Então, tudo isso me fez entender e compreender que é interessante, sim, eu me posicionar como uma mulher trans. E lembrar à sociedade que, a partir do momento que eu decido me transicionar e intervir dentro do meu organismo para me sentir com menos disforia em relação à aplicação de estrogênio, vai ter uma implicação dentro do meu psicológico, né? Então, mesmo fazendo um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento com endocrinologista, existem algumas coisas dentro do nosso organismo que a gente não segura, e uma delas é a TPM. Por isso do chocolate. Exato! Então, a gente disse assim, ó, pode me perguntar tudo, desde que você tenha um chocolate lá. Então, assim, a questão do estrogênio é muito complicada, e a gente tem 2, 3, 4, 5 vezes mais TPM que uma mulher cis. Então, aí vem em relação cara, deixar esse sentimento muito mais falar acima, né, da nossa razão. E tive que aprender a ser resiliente. Errei. A partir desse momento eu vou aprender. Mas sabe o que eu vou aprender? A me impor na sociedade. Então, acho extremamente interessante encher a minha boca para falar que eu sou uma mulher trans. Primeiro, porque eu sou uma fora da curva, então eu quero mostrar para as outras mulheres trans que elas podem chegar aonde elas quiserem. Segundo, que eu tô fazendo todo esse crescimento para poder trazer, para poder ser uma porta aberta para toda a nossa comunidade, né? Não só para as pessoas trans, mas para realmente toda e qualquer pessoa que queira crescer dentro do mercado de trabalho. A gente realmente consegue, e quanto mais a gente se unir, mais a gente consegue, né? E terceiro, né? Exatamente por causa disso, porque eu quero que as pessoas entendam e compreendam o que é ser uma mulher trans na pele, né? Porque até ouvir falas do tipo, ela faz esse tipo de coisa porque é uma mulher trans e a gente não pode fazer nada. Em relação a me colocar como vitimista. Sim. Né? Então, em nenhum momento eu fui vitimista. Tô aqui, em pé, sabe? Toda maquiada, linda, bela e formosa, personificada na sociedade, e eu não preciso que ninguém sinta pena de mim. Eu preciso que as pessoas realmente tenham respeito e tenham um mínimo de empatia para poder entender e compreender o que eu vivo na pele. Não é uma questão de ser vitimista. É questão realmente de entendimento social, assim como a gente tem com todas as outras pessoas em questão de inclusividade que elas precisam dentro das organizações ou dentro realmente da vida social das pessoas. E é o que a gente sempre busca, né? O respeito, a empatia é isso, né? E não só com a gente, com todos, né? Você tem que aplicar isso pra todos, seja gay, seja hétero, enfim, com todas as pessoas. A gente precisa do respeito, né? Eu tava ouvindo um podcast da Erika Hilton, que eu adoro, né? Erika Hilton é uma mulher trans negra e foi a mulher mais bem votada do Brasil em 2020. Ela disse que ela não passou por nenhum tipo de transição, porque ela sempre se viu, se percebeu e foi criada como uma mulher. Como foi pra você? Quando tu teve essa percepção? Eu já tinha percepção de que eu era uma pessoa diferente aos meus 5 anos de idade, né? Em que eu olhava as meninas de rosa, boneca, tênisinho super estiloso, era tudo que eu queria, né? Mas a gente tinha uma aprendizagem, uma cultura extremamente diferente em questão do que é masculino e do que é feminino, né? Então ali foi já um momento em que eu comecei a retroceder para dentro de mim mesma e não viver, né? Então fui tratada como uma outra pessoa durante muito tempo, tive alguns problemas psicológicos por causa disso, era uma pessoa que chorava muito, então eu era levada à psicóloga constantemente, mas eu nunca tinha coragem de dizer o que eu achava que estava errado em mim. Eu via, eu percebia, eu entendia, mas eu não tinha coragem, porque eu via que aquilo não era normal. Você não se aceitava. É. E aí vivi 33, 32 anos da minha vida dentro desse personagem, né? Pra hoje conseguir, né, estar aí em 2, 3 anos de transição e entender. Eu me entendia como mulher trans, mas eu não tinha coragem de personificá-la, né? Então hoje, nesse momento, é o que eu sou 100%, né? Interna e externamente é o que realmente eu consegui, né? E fico muito feliz com a fala da Erika, né? De realmente ter vivido dessa forma, porque é o jeito que a gente precisaria olhar para todas as nossas pessoas, né? E aí, o que você quer ser? E deixar acontecer. Exatamente. É muito estranho, né? Você ver assim, porque pelo fato da criação você não se sentir encaixado em alguma coisa. Foi justamente o que eu falei com o Bruno quando eu entrevistei o Bruno Cunha aqui. A gente falou bastante sobre isso, né? Sobre esse
esse se conhecer e se aceitar, né? Porque eu falei pra ele que foi justamente isso comigo. Eu não me aceitava de jeito nenhum. E isso foi até meus 30 anos, assim, tipo, de não... Mas chega uma hora, pra mim pelo menos, né? Que você cansa de carregar aquele peso nas costas que você não tá aguentando mais, assim, do tipo, meu, eu não aguento mais, tá muito pesado. Tá muito pesado. Ou você toma uma atitude do tipo, vou seguir em frente, ou paro de seguir em frente, Sim. né? E aí foi o ponto da decisão do tipo, não, eu quero seguir em frente, quero buscar minha felicidade. Então eu vou precisar encarar esses medos de frente, esses monstros de frente, não só com os outros, mas comigo também, né? E a gente tem que entender um pouquinho que, né, 33 anos aí de nós dois, assim, juntos, que a gente acabou conseguindo se assumir publicamente, né? Mas eu tenho uma mulher trans que tem por volta de seus 50 anos, assim, não sei exatamente, que está dentro de um casamento heterossexual, que vive a heterossexualidade dela em relação à cisnormalidade dela, né? Que quando ela pode, ela personifica a mulher trans que ela tem dentro dela, né? Então, ela me acompanha. Luna, um beijo, né? Se ela estiver ouvindo isso. Mas a Luna passa por umas dificuldades em questão de disforia extremamente intensas, né? Porque ela tem filhos, né? Tem uma questão social extremamente complicada e delicada e ainda não teve essa coragem que eu e tu tivemos. E aí analisa, né? Quantos anos a mais ela vai estar vivendo em relação a viver essa não personificação dela. E era uma coisa que eu ficava pensando assim, do tipo, tá, até quando que eu vou conseguir levar isso, né? E eu não vi que eu iria conseguir levar por muito tempo isso, né? Então foi um processo realmente assim, bem complicado, né? Numa frase que você falou ali naquela que eu li no início, você diz o seguinte: me reinventei em amor próprio e descobri que sou muito mais do que os rótulos que me deram. Como foi esse processo de reinvenção da Titi? Foi bem delicado, complicado, demorado, lento. Foi tudo uma questão de começar por pequenos passos no dia a dia. De deixar meu cabelo crescer, de iniciar um processo de cirurgia laser no rosto, né? Então, tudo foi uma questão de começar a tomar bloqueador de testosterona, não tinha coragem de tomar estrogênio, porque sabia que vinha mais uma coisa pesada. Sim. Um ano depois, comecei a questão do estrogênio. Então, tudo foi uma questão de passo a passo, né? E é o que eu vejo... e eu queria que tudo acontecesse da noite pro dia. Mas também é muito assustador. Eu te contei a história realmente da questão hormonal, né, no corpo, nas transformações. Quando eu acordei um dia, tava tomando estrogênio durante um tempo, e aí um dia eu acordei e eu senti uma coisa diferente no meu organismo, no meu corpo e tal. E aí quando eu passei a mão, os meus seios estavam desenvolvidos, estavam ali, nascendo, crescendo. E aí eu comecei a passar a mão no meu corpo e agora, como é que eu vou sair na rua? Eu preciso de um sutiã, eu preciso disfarçar isso, porque marca, mãe. Toda blusa que eu colocava, marcava. Então, mulheres trans que realmente querem transicionar, querem que as coisas se transformem da noite pro dia. Mas é tudo uma questão realmente que precisa ser analisada, pensada e olhada pra dentro, né? Então, foi muito tudo isso que eu vim fazendo, né? Durante todos esses anos. Eu fui tomando alguns passos delicados dentro da minha vida, dentro da minha personalidade, que hoje personificaram a Titi. E, teoricamente, eu acho que eu não sou mais uma pessoa dentro das estatísticas que a gente tem de suicídios por causa disso. Porque eu fui me entendendo a cada dia, a cada semana, a cada momento, né? Pra poder compreender e entender todas essas mudanças. É uma mudança que a gente quer? É uma mudança que a gente quer. Mas nem sempre a gente tá preparada pra essas mudanças que vão acontecer. Claro, com certeza, né? Tudo muito, mexe com muita coisa, né? Então, pra você se manter firme naquilo ali, exige muito de você, muita coragem, muita força, né? Dentro desse momento, assim, de transição, teve alguém, assim, que foi muito importante pra você, que você se espelhou naquela pessoa, ou que ela te ajudou, ou do tipo, quero ser igual tal pessoa, ou alguém que te ajudou nesse momento? Não. Fez tudo sozinha? Eu mesma que cuidei de mim. Acho que foi um momento em que eu olhei pra dentro. Eu fiz a minha transição dentro de uma organização e dentro de uma igreja. Dentro da organização, eu tive apoio da própria organização em relação a vai lá, tá tudo certo, tu é a Titi pra gente agora, né? Ok, mas a tua vida pessoal não me importa. E já na minha vida pessoal, que era realmente essa vida mais religiosa que eu tinha, da noite pro dia eu perdi praticamente 250 pessoas da minha vida, assim. Deixaram de me seguir, deixaram de me responder, deixaram de me ligar, de me procurar. Entre tudo isso, uma amizade que eu tinha de grande estima. Então, a partir do momento em que eu surtei e eu disse que agora vai,
foi uma das perdas mais enormes, assim, que eu achava que estaria comigo do meu lado, né? E aí foi quando eu percebi, preciso olhar pra dentro, preciso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar, né? Então, é muito o que pessoas LGBTQIAP+, vivem na marra todos os dias, né? Então, essa evasão, tanto social, evasão familiar, ela existe intensamente e é muito cruel, né? Até com a minha mãe, hoje em dia, ainda é um pouco delicado em relação à minha questão de transição, né? Ainda sou tratada no masculino por ela. Então, em alguns momentos, é extremamente delicado e complicado. Então, não tive o apoio de ninguém. Foi de olhar pra mim e me agarrar e dizer, vai lá, guria, vai lá que é teu momento. É bem complicado, né? Esses pontos, assim, né? De você se ver sozinha numa situação como essa e saber que tu tinha várias pessoas, vários amigos, e de repente tu olhar e agora? Cadê todo mundo? Agora que eu preciso da ajuda, que eu preciso de... Isso foi um ponto que eu assim, não me surpreendi, mas talvez... a gente tem esse medo, assim, de contar pras pessoas e tudo mais, né? E eu, logo no início, quando eu me aceitei, eu disse, não, eu quero contar pelo menos pras pessoas que estão mais próximas de mim, meus amigos, né? E foi muito bonito quando eu contei, porque eu chamei um por um em casa, fiz um café, eu queria te contar tal coisa. E aí, tipo, muitos deles choraram, porque tu não me contou isso antes, tu passou por tudo isso sozinho. Então foi muito bonito esse contar. E nesse ponto, acho que eu fui muito privilegiado, né? Que eu tive o apoio dessas pessoas que estavam próximas, que eles me ajudaram, que eles me acolheram. Com a família, não foi fácil também, mas está sendo, assim, um aprendizado, acho que para todo mundo, né? Tanto para mim como para eles, assim. E a gente está aprendendo junto. Já vi que mudou, assim, muita coisa. Acho que a gente tem evoluído bastante. E a gente continua, assim, muito próximo. Então, isso acabou que sim, ajudou muito nesse processo, né? Que a gente sabe que a maioria não tem, né? Esse apoio. E eu acho que a gente precisa lembrar que nessa questão até da questão social e questão realmente da própria aceitação da pessoa, cada diversidade, ela tem uma especialidade, né? Tem um cuidado maior e uma necessidade aí de atenção, né? Porque, por exemplo, no caso de gays e lésbicas e bissexuais, por exemplo, tem um privilégio. Sim. Porque a cisnormalidade, ela tá ali, né, dentro dos corpos de vocês. Vocês não vão ter uma alteração física. No máximo, você vai ser um pouquinho mais altinho nas suas roupas, por exemplo. Sim. Vai querer usar umas roupas que antes você não tinha coragem de utilizar, mas vai ser isso. Exato. Mas para uma pessoa trans, para uma pessoa intersex, sabe, para uma pessoa pansexual, para uma pessoa assexuada, é um pouco complicado em relação à própria identidade com o corpo. A expressão corporal dela é alterada em questões sociais, né? Então, eu acho que esse é um ponto delicado em relação a esse privilégio que existe, que não deveria, né? Então, é esse cuidado, né? Então, num dia eu acordei... Sei lá, vou ser bem categórica aqui. Num dia eu acordei usando cueca e no outro eu acordei usando calcinha, por exemplo. Né? Claro, elas não são mostradas socialmente, né? Mas é uma questão de, tipo, usar calças num dia e usar o vestido no outro. Né? De estar de cara limpa ou de barba, como era o meu caso, e acordar toda maquiada, né? Então, tem essa diferença extremamente chocante social, né? E aí, em questões de amigos, em questão de... Até de homens, amigos héteros, né? De, será que eu vou ter coragem de andar com a Titi agora? Né? Então, eu tenho até essa dificuldade, né? Tenho, graças a Deus, hoje, alguns amigos que pouco se importam se eu vou estar do lado deles e vão saber que eu sou uma mulher trans ou não. Sim. Né? Então, assim, aos poucos a gente vai recriando, né? Foi aquela coisa de renascer das cinzas. Eu tô começando tudo de novo. Sim. Né? Toda a minha questão profissional, minha questão pessoal, questão de amizades, eu tô conhecendo as pessoas novamente. A questão amorosa muda completamente, né? Porque eu viro um objeto sexual, né, em relação à sociedade. Eu não sirvo para a sociedade, mas eu sirvo para a cama, né? No país que mais mata mulheres transexuais do mundo, é o país que mais acessa pornografia, né, de mulheres trans também do mundo. Então tem uma hipocrisia muito grande em questão social sobre isso. Então tudo isso é muito delicado a partir do momento em que tu decide ser uma mulher trans de verdade, sabe? Em que tu personifica tudo isso. E tudo isso é uma questão que tu tem que ir indo aos poucos e entender, né? Não consegui fazer um café com os meus amigos porque eu não tinha amigos para fazer café. Sabe? Tipo, não tinha quem convidasse pra dizer, agora eu vou andar de vestidos pela sociedade. Sim.
sabe? Então, tem algumas coisas que são mais fáceis e outras que são menos, né, menos fáceis, que precisam realmente ser olhadas com maior carinho.